Transmissão aqui da tela, tá? Eu vou começar aqui compartilhar a minha tela com vocês. Vamos, já tá todo mundo vendo aqui a minha tela? Então vamos começar. Nosso tema de hoje é hanseníase, tá? Porém, antes de eu falar, no caso, sobre hanseníase, eu vou trabalhar um tópicozinho com vocês, tá? Deixa eu ver a Anne aqui tá digitando. Acho que ela tava, gente, com dificuldade para entrar, tá bom? Não tem a opção. Pera aí, então, que eu vou te convidar. Pera aí, gente, um minutinho. Deixa eu adicionar ela. N. Pronto. Vê se você... N, aceita aí essa ligação. Perfeito. Tá me ouvindo agora? Agora, N, é só você desligar aí a sua câmera. Perfeito. Vamos lá, então. Então, nós vamos falar sobre hanseníase, tá? Porém, antes de eu falar, no caso, sobre hanseníase, eu vou trabalhar com vocês, no caso, sobre dois temas, tá? O primeiro tema se chama História Natural da Doença. Diogo, o que é história natural da doença? Toda doença que for uma doença transmissível, ou seja, toda doença que passa de uma pessoa para outra, ela vai ter uma história natural. Ou seja, nenhuma doença transmissível, ela surge do nada. Ela sempre vai ter uma história por trás dela. Então, a história natural, ela não se aplica a todas as doenças. Ela só se aplica às doenças transmissíveis. Exemplo, AIDS vai ter história natural? Vai, porque a AIDS é transmissível. Agora, hipertensão vai ter história natural? Não, porque hipertensão não é transmissível. Exemplo, estamos aí em uma pandemia de coronavírus. Coronavírus tem história natural? Tem, porque coronavírus é transmissível. Então, quando a gente falar de história natural da doença, essa história natural ela só serve para as doenças transmissíveis, tá? A história natural ela vai ter duas fases. Então, ó, é composta por duas fases, tá? A primeira fase eu vou chamar de período pré-patológico ou período pré-patogênico, tá? Então, ó, história natural da doença só pode ser aplicada para doenças transmissíveis, tá? E é composta por duas fases. Então, vou colocar aqui, ó, é composta por duas fases e só pode ser aplicada às doenças transmissíveis, né? Então, vamos lá. Aí, ela vai ter a primeira parte que eu chamo de período patológico ou período patogênico. Nesse período aqui, o paciente está em risco de adoecer. Ou seja, o paciente não está com nenhuma doença, mas ele está em risco. Exemplo, é verão, fulano mora em um quintal com água parada, né? Ou seja, fulano está em risco de ter a dengue. Ele tem dengue? Não. Então, enquanto ele ainda estiver com risco, o período que ele está é o período pré-patológico ou pré-patogênico. Então, nesse período aqui, ó, é o período onde a pessoa está em risco. Fulano arrumou um cara na noite, fez coisinha sem camisinha. Fulana está doente? Não, mas fulana está em risco. Então, toda pessoa que está em risco, eu vou falar que ele está nesse período aqui, ó, que é o primeiro período da história natural da doença. Quando a pessoa ela contrair a doença, ou seja, quando iniciar as manifestações clínicas, eu vou ter certeza que a pessoa está com a doença. Então, quando a pessoa contrair a doença, ela vai sair do período pré-patológico e vai para o período patológico ou patogênico. Então, ó, o período pré-patológico ou pré-patogênico, ele vai ser classificado, ou seja, ele vai ser definido como período onde o meu paciente está em risco de adoecer.
Quando o meu paciente ele começa a ter a doença, ou seja, os sinais e sintomas começam a se manifestar, ele sai do período pré-patológico e passa para o período patológico ou período patogênico. Esse período aqui foi, gente. Então, a história natural da doença só é aplicável quando nós falarmos de doenças transmissíveis, tá? Então, vou avançar. Ainda, antes de entrar na hanseníase, nós vamos falar de uma coisa chamada cadeia de transmissão. Também só vai ter nas doenças transmissíveis. Ou seja, se nós estivermos falando de doenças que não são transmissíveis, também não vão ter cadeia de transmissão, tá? Então, ó, história natural e cadeia de transmissão só vão acontecer nas doenças que nós chamarmos de doenças transmissíveis, ou seja, só doença que pega de uma pessoa para outra. Então, nós estamos na pandemia de coronavírus. Coronavírus tem história natural? Tem. Coronavírus tem cadeia de transmissão? Tem, tá? Vamos lá. A cadeia de transmissão, ela tem uma coisa chamada de elementos básicos. O que são os elementos básicos? São elementos obrigatórios. Se faltar qualquer um desses elementos aqui, a doença transmissível não acontece. Então, ó, eu tenho elementos básicos, ou seja, elementos obrigatórios da cadeia de transmissão. Se faltar algum desses elementos, sinto muito em dizer, a doença transmissível não acontece, tá? Então, a cadeia de transmissão, ela tem isso que nós vamos chamar de elementos obrigatórios, tá? O primeiro elemento obrigatório, tá? Então, vou botar aqui é o meio ambiente. Ou seja, a doença, ela circula em algum lugar. Então, ela está circulando aonde? Exemplo, o coronavírus, ele circula em aglomeração. Então, o meio ambiente dele é onde você tem muitas pessoas, tá? Então, é um elemento básico. O segundo elemento básico é o hospedeiro. Ou seja, o hospedeiro é a pessoa que porta o micro-organismo. Atenção, hospedeiro para gente que faz concurso não é a pessoa que adoece. Hospedeiro é a pessoa que porta o micro-organismo, tá? Deixa eu colocar aqui a câmera para vocês me verem. Vou dar exemplo da AIDS, tá bom, gente? Existem pessoas que carregam o vírus HIV, mas não tem a AIDS, ou seja, ela carrega o vírus, mas não está doente. Essas pessoas, elas também são hospedeiros, tá? Então, atenção para isso. Hospedeiro pra gente não é a pessoa que está doente, é a pessoa que faz o quê? Carrega o micro-organismo. Tá? Esse vai ser o hospedeiro, independente ou não se ele tem a doença. E agente infeccioso, tá? Ou agente etiológico, tá? Então, isso daqui são os elementos obrigatórios, ou seja, para que uma doença transmissível aconteça, é obrigado você ter isso daqui, ó. Agente infeccioso ou agente etiológico é o ser, né, que causa a doença. Exemplo, a tuberculose tem como agente etiológico, tá, o bacilo de Koch. Ou seja, é o ser que causa a doença. Agora, ó, elementos facultativos, tá? Então, ó, a cadeia de transmissão tem elementos básicos, que são elementos obrigatórios, que não podem faltar, e também tem elementos facultativos. O que é uma coisa facultativa? Ela pode estar presente ou pode estar ausente. Então, nesse caso, o elemento facultativo é o vetor, tá? O que é o vetor? Meio de transporte. Bom, vamos supor, então, deixa eu ver aqui os nomes para dar exemplo. Então, vamos supor que a Letícia e a Aline, tá bom? Elas pegam o metrô, né? É de manhã no horário do rush, né? A Letícia e a
e a Aline pegam o metrô. O metrô está lotado, né? A Aline está com gripe. A Aline espirrou na mão, segurou no ferro do metrô, né? Aí a Aline desceu do metrô. A Letícia falou assim, ó, caraca, olha ali um espaço. Foi lá e segurou no mesmo lugar que a Aline estava segurando, tá? Aí a Letícia foi, pegou a mão e passou a mão no rosto. A doença que estava na... Esqueci quem que estava doente, gente. A doença que estava na Aline passou pro ferro e passou para Letícia, entendeu? Então, ó, a doença estava na Aline, obrigado, Paloma. Ó, a Aline estava com gripe, espirrou na mão, passou a gripe pro ferro, tá? A Letícia foi lá, pegou a gripe do ferro e trouxe para ela. Então, olha só, o vírus saiu da Aline, foi para o ferro e depois foi para a Letícia. Então, vocês concordam comigo que o ferro foi o meio de transporte que o vírus utilizou para sair de uma pessoa e ir para outra, né? Foi o ferro o meio de transporte. Então, esse ferro eu chamo de vetor, tá? Então, o vetor é o meio de transporte que o micro-organismo usa para ir de uma pessoa para outra, tá? Então, ó, aqui vai ser vetor meio de transporte. Exemplo, o vírus da dengue está lá na água parada. Como que o vírus da dengue sai da água parada e infecta alguém? Tem um vetor aí, não tem um meio de transporte? O vetor, então, da dengue é o mosquito Aedes aegypti. Tá? Então, o vetor é o meio de transporte que o vírus ou que a bactéria usa para ir de um lugar para outro. Tá bom? Então, o vetor, ele é facultativo. O vetor, ele pode estar presente ou não. Exemplo, se eu espirrar diretamente na cara de alguém, não teve vetor. Tá? Então, ó, o vetor, ele é o membro da cadeia de transmissão? É, mas ele não é obrigatório. Ele pode estar presente ou ele pode estar ausente. Se o vetor faltar, a doença acontece? Acontece, tá? Então, ó, cadeia de transmissão tem elementos obrigatórios que não pode faltar e tem elementos facultativos que podem estar presentes ou não, tá? Nós temos dois tipos de vetores. Ó, observa aqui no meu exemplo, eu falei do ferro, lembra lá que do metrô que segurou? Falei do ferro e também falei do mosquito. Os dois são vetores. Porém, um é vetor mecânico, né? Ou seja, o ferro é um vetor mecânico e o outro é um vetor biológico, tá? Então, o vetor ele pode ser mecânico ou o vetor ele pode ser biológico, tá? Então, ó, o vetor ele pode ser mecânico ou biológico. Atenção, gente, vamos lá. A prova da ESA, tá? Ela pode considerar, principalmente quando estivermos falando de IST, ou seja, de infecção sexualmente transmissível, tá? A gente não utiliza o termo vetor mecânico, você utiliza o termo vômito, tá? Exemplo, deixa eu botar aqui vômito. Exemplo, né? Mulheres que compartilham a roupa de baixo, né? Exemplo, uma estava com cândida, né? Emprestou o biquíni para outra. A outra também ficou com cândida, tá? Quando você trata de doenças que são sexualmente transmissíveis, mas passam por objetos, tá? A ESA ela não chama esse objeto de vetor mecânico, ela chama de vômito. Gente, deu para entender quando que vai ser um vômito? Se não deu, escreve aí que eu explico de novo. Coloca aí para mim. Deu para entender o que vai ser um vômito ou o que vai ser um vetor mecânico? Sim ou não? Coloca aí, é para mim. Entendido? Entenderam então, gente? Senão eu vou explicar de uma outra forma. Deixa eu ver aqui, Liliane, se entendeu. Paloma, sim. Ótimo. Então, Liliane, quando se tratar
de doenças sexualmente transmissíveis, você não vai chamar de vetor mecânico, você vai chamar de fomites. Exemplo, a pessoa estava com gonorreia, emprestou a cueca para o outro. Então, a gonorreia saiu de um e foi para o outro. Mas foi como? Através da cueca. Como se trata de doença transmissível, eu não vou chamar de doença transmissível, não, desculpa, de IST, eu não vou chamar de vetor mecânico, eu vou chamar de fomites, tá? Então, o fomites é um termo, é a mesma coisa que o vetor mecânico? É. A diferença é que eu vou usar essa palavra, tá? Quando eu for tratar de ISTs, ou seja, de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, ó, no exemplo da gripe, o ferro eu chamei de vetor mecânico. Se fosse uma doença sexualmente transmissível, eu não poderia chamar de vetor mecânico. Eu teria que chamar de o quê? De fomites. Agora melhorou, Liliane? Deixa eu ver aqui. Ótimo, perfeito. Tá? Agora foi, gostei. Tá? Então, dito isso, feito essa introdução, eu vou entrar no nosso tema da aula de hoje, que é hanseníase, tá, gente? Essa introdução era para eu ter dado lá na aula de tuberculose. Mas como a tuberculose era um tema muito grande, que ele leva 1 hora, eu não quis falar, entendeu? Aí eu tô falando hoje na aula de hanseníase, que é um pouco menorzinha, tá, gente? Tuberculose e hanseníase são doenças super, mega, ultra importantes para qualquer prova militar no tópico de saúde pública, tá, gente? Ou no tópico de vigilância epidemiológica. Por isso que eu escolhi ela. Não foi ao acaso, tá? São doenças que têm um potencial muito grande de serem cobradas na prova, tá? Porque são cobradas com mais frequência, tá bom? Primeira coisa que nós vamos falar sobre hanseníase, tá? É uma doença bacteriana, ou seja, é causada por uma bactéria. Uma dica, sempre que você ouvir a doença é bacteriana, fecha, porque ela vai ser tratada com antibiótico-terapia. Então, ó, eu já vou colocar aqui, ó, antibiótico-terapia. Então, ó, a doença é causada por bactéria, o tratamento é antibiótico-terapia. Antes de ser quase sargento, né, gente? Porque agora eu já considero vocês todos quase sargento. Vocês eram pobres, né? Porque agora sargento é rico, né? Então, no nosso tempo, né, onde a gente não tinha dinheiro, né, nós falávamos assim, ó, fulano, né, tá tomando antibiótico. Tomar antibiótico não nos pertence mais. O tratamento com antibiótico nós chamamos de antibiótico-terapia, tá? Então, sempre que o paciente estiver em tratamento com antibiótico, eu vou falar antibiótico-terapia, tá bom? Então, ó, toda doença que for bacteriana, eu vou tratar com o quê? Antibiótico-terapia, que é aqui o exemplo da hanseníase. O agente etiológico, ou seja, o ser que causa a hanseníase, eu vou chamar de Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, tá? Então, ó, ele é parecidíssimo com a tuberculose. Então, agente etiológico, Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, tá, gente? Forma de... Forma de transmissão. Ou seja, como que a pessoa, ela pega hanseníase. A transmissão da hanseníase é por gotícula, tá? Ou seja, a pessoa, ela tem que falar, tem que sair uma gotinha de saliva de mim e cair nela. É uma porta de entrada. Aí ela vai ficar com a doença. Atenção, nem sempre as gotículas são visíveis a olho nu, tá, gente? Todo mundo que fala está emitindo gotícula, mas nem sempre é possível ver as gotículas a olho nu, tá? Então, a forma de transmissão é por gotícula, tá? Para essa, toda transmissão por gotícula vai acontecer até 1 metro de distância.
Ou seja, se a pessoa, então, está a 2 metros, está a 3 metros, 4 metros, a gota de saliva não vai até lá, tá? Lembrando, gente, que nós estamos falando tudo com base para a prova da ESA, tá bom? Manifestações clínicas, ou seja, sinais e sintomas da hanseníase. Essa bactéria aqui que causa a hanseníase, tá, gente? É uma bactéria que tem preferência, tá, pelas células nervosas superficiais da pele. Diogo, não entendi nada, então vou escrever. Então, ó, essa bactéria aqui, o Mycobacterium leprae ou o bacilo de Hansen, tem preferência para as células nervosas superficiais da pele. Olha aqui para mim. Então, ó, se eu toco em você, você sente esse toque. Por quê? Porque aqui você tem células nervosas na pele. A bactéria da hanseníase, ela tem preferência por essas células. Então, quando essa bactéria entra no seu corpo, ela vai aqui, ó, nas células nervosas superficiais da pele e mata elas. Ou seja, a pessoa, ela perde a sensibilidade. Então, o sintoma principal da hanseníase é a perda de sensibilidade. Então, ó, qual é a manifestação clínica principal da hanseníase? Perda de sensibilidade. Sensibilidade. Por quê? Porque a bactéria ataca as células nervosas superficiais da pele. Então, naquele local, o paciente ele não vai ter sensibilidade, ou seja, ele não sente nada. Então, gente, atenção para a prova. Manifestação clínica principal da hanseníase, perda de sensibilidade, tá bom? Isso você não pode ir para a prova sem saber. Gente, foco aqui nas manifestações da hanseníase, que é o que geralmente é cobrado na prova, tá? Então, atenção para isso. Então, vamos lá. Outras manifestações são manchas. As manchas na hanseníase, elas podem ser manchas hipocrômicas ou hipercrômicas. Exemplo, se você tem uma mancha no corpo que é mais clara do que a sua pele, essa mancha nós podemos chamar de hipocrômica, tá? Então, é a mancha mais clara que a pele. Se essa mancha for mais escura que a sua pele, ela vai ser chamada de hipercrômica. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, manchas. Às vezes, a prova chama de lesão, tá? Então, tanto faz. Então, na hanseníase, você vai ter manchas ou lesões que podem ser hipocrômicas, mais clara que a pele, ou hipercrômicas, mais escuras que a pele. Tanto faz se essa lesão é hipocrômica ou hipercrômica. Para eu caracterizar que é uma lesão da hanseníase, ela não pode ter sensibilidade. Sem sensibilidade. Então, ó, característica da hanseníase, perda de sensibilidade. É no corpo inteiro que perde a sensibilidade? Não. A sensibilidade, ela só some, tá? Nos locais que eu tenho a mancha ou a lesão. Essa mancha ou a lesão, ela é o quê? Hipocrômica ou hipercrômica, tá? Até aí estamos indo? Deixa eu ver aqui o que a Lara está digitando. Gente, ó, se tá com dúvida, tá? Você pode digitar a dúvida ou abrir o seu microfone e falar, entendeu? Clica nele, fala a dúvida que eu paro para explicar, ó. Observa aqui no meu, ó, o microfone tá sem o xizinho, se eu clicar ele fica no X, tá? Então vocês podem clicar para tirar o X, falar a dúvida, tá? Também podemos fazer assim, tá bom? Até agora, então, tudo bem. Outra coisa que vai acontecer nessas manchas, tá? Não vai crescer pelos, nem vai ter suor. Tá? Então, ó, característica da hanseníase. Manchas, tá? Ou lesões pelo corpo, que podem ser
hipocrômicas ou hipercrômica. Tanto faz. Tanto faz se é hipocrômica ou hipercrômica. O que vai me caracterizar que é hanseníase ou não é a perda de sensibilidade, tá? Então, vamos agora. Tipos de hanseníase. Olha só. A hanseníase, ela pode ser paucibacilar, tá? Eu vou chamar de paucibacilar quando eu tiver poucos bacilos, tá? E ela pode ser multibacilar quando eu tiver muitos bacilos, tá? Quando eu tiver muitos bacilos. Então, ó, quais são os tipos de hanseníase? Paucibacilar e multibacilar, ó. A sigla é PB ou MB. Então, ó, hanseníase PB, paucibacilar, causada por poucos bacilos, ou seja, tem poucas bactérias no corpo desse paciente. Hanseníase multibacilar, causada por muitos bacilos, ou seja, tem muita bactéria no corpo desse paciente, tá? Para eu diferenciar, como que eu sei se o cara tá com hanseníase paucibacilar ou multibacilar? Simples, é só eu contar o número de lesões, ou seja, o número de manchas. Se meu paciente tiver até 5 lesões, ou seja, até 5 manchas pelo corpo, vai ser paucibacilar. Então, a hanseníase paucibacilar é caracterizado quando o nosso paciente tiver até 5 lesões pelo corpo. Se for multibacilar, vai ser mais de 5 lesões pelo corpo. Gente, aí olha só, aqui tanto faz o tamanho, tá? A mancha pode ser enorme. Para sua prova, não importa o tamanho da lesão, importa o número. Se tem até 5, eu vou falar que essa hanseníase é paucibacilar. Se tiver mais do que 5, eu vou falar que essa hanseníase ela é multibacilar, tá? Então, paucibacilar ou multibacilar vai depender da quantidade de bacilos que tiver, tá? Então, para eu classificar, eu vou levar a característica às lesões, ou seja, quantas manchas vão aparecer, tá? Então, ó, nós já falamos que a hanseníase é uma doença bacteriana, que ela vai ter como agente etiológico Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen. Falamos que a forma de transmissão é por gotícula, tá? Então, são gotas de saliva liberadas ao falar, espirrar ou a tossir. Tá? Falamos as manifestações clínicas. Aí eu pedi atenção. Atenção para quem? Para a principal manifestação clínica, que é quem? A perda de sensibilidade. Falei também que a hanseníase, ela vai ser classificada, né, por manchas ou lesões que podem ser hipocrômicas ou hipercrômicas. Não importa se elas são hipocrômicas ou hipercrômicas, elas vão ter perda de sensibilidade. Também não vai ter crescimento de pelos, nem vai ter suor na área. E aí, nós fomos para o tipo, que a hanseníase ela pode ser paucibacilar, até 5 lesões, e multibacilar com mais de 5 lesões, tá? Vamos falar agora do diagnóstico, tá? Ou seja, como que eu sei que a pessoa está com hanseníase ou não? Diagnóstico. O diagnóstico, ele pode ser clínico, né? Vamos lá, lembra da aula anterior? Em saúde pública, nós vamos falar muito de diagnóstico, tá, gente? De doenças. E eu sempre vou falar diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico é o diagnóstico feito com base nos sinais e sintomas. Então, o paciente vai apresentar esses sinais e sintomas aqui, e eu vou quase que não saiu, aqui deu ruim, gente. Vou caracterizar ele como portador de hanseníase, tá, gente? Esse é o primeiro, tá? Próxima forma de diagnosticar, tá? Vai ser através de uma coisa chamada sorologia.
que é sorologia? É um exame de sangue, tá? Aonde eu vou identificar a presença dessa bactéria, tá? Então, eu vou olhar ali para ver. Outra forma é o teste de sensibilidade. Sensibilidade também é um teste, tá? Utilizado para verificar aqui na hanseníase. E o outro teste é a baciloscopia por esfregaço dérmico, tá? Vou precisar que vocês lembrem, tá? Dérmico não tem acento, que vem de derme, tá? Vou precisar que vocês lembrem lá da aula de tuberculose. Na tuberculose, deixa eu abrir aqui então o nosso resuminho de tuberculose, ó. Na tuberculose, nós falamos que a baciloscopia direta do escarro era o exame de certeza. Então, lembra disso? Lá da nossa aula de tuberculose? A mesma coisa aqui na hanseníase. Então, ó, na hanseníase, a baciloscopia por esfregaço dérmico vai ser o sinal de certeza. Então, ó, eu posso fazer o clínico, posso fazer sorologia, posso fazer de sensibilidade, mas o diagnóstico de certeza, ou seja, o exame que me prova com certeza que é hanseníase, é a baciloscopia, tá? Por quê, gente? Esses outros exames aqui, né, eles podem dar falso negativo ou falso positivo. Por quê? Observa aqui, ó, Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen. Olha aqui agora na tuberculose. Cadê? Agente etiológico. Diogo, ó, bacilo de Koch ou Mycobacterium tuberculosis. Olha como é muito parecido. Então, nesses outros exames aqui, ó, o cara pode estar com tuberculose e eu diagnosticar para hanseníase. Por quê? As bactérias são primas, são da mesma família. Então, para não ter esse problema, o exame de certeza para tuberculose, para hanseníase é a baciloscopia. Então, ó, eu posso fazer todos os exames diagnósticos? Posso, tá? Mas qual que vai fechar a hanseníase, tá? Baciloscopia por esfregaço dérmico. Perfeito, Letícia. A hanseníase, para fechar o diagnóstico, você também precisa fazer 2 exames. Igualzinho na tuberculose. Sendo que um deles, obrigatoriamente, é quem? O de certeza. Que aqui, no caso, é a baciloscopia por esfregaço dérmico, tá? Avançando então, ó, fechamos aqui o diagnóstico. Vamos falar sobre o tratamento agora. Tratamento, tá? O tratamento para hanseníase é feito com antibiótico, que legal. Mas nós temos tratamento para hanseníase paucibacilar e temos também tratamento para multibacilar. Diogo, vou ter que decorar tudo? Gente, graças a Deus, a ESA é uma mãe, tá? Ela vai ter coisas simples para salvar a nossa vida. Que você vai precisar saber? Que na paucibacilar, o tratamento é por 9 meses, tá? Na multibacilar, tá bom? O tratamento... me coisei aqui. O tratamento na 9 meses, tratamento na multibacilar, 18 meses. Tá bom? Só isso. Vai tomar o remédio como? Uma vez ao dia. Tá? Sempre assim. Diogo, olha que confusão. Vamos lá. O cara vai tomar o antibiótico pelos 9 meses? Gente, é óbvio que se você, no caso, falar assim para ele, vai para casa, toma tudo em casa. É óbvio que ele não vai tomar, tá, gente? Então, nós temos que supervisionar as tomadas dele. No caso aqui da hanseníase, na paucibacilar, você vai ter que fazer, no mínimo, 3 doses supervisionadas.
Ou seja, o cara vai ter que vir, no mínimo, tá, gente? 3 vezes tomar remédio na minha frente. E no caso da multibacilar, no mínimo, 6 doses supervisionadas, tá? Ou seja, aqui, ó, ele vai ter que tomar o remédio 3 vezes na minha frente. Aqui, no mínimo, é 6 vezes. Quero que o cara venha todo mês. Pode? Pode. Mas o que o nosso programa fala é que ele vai vir, no mínimo, 3 vezes e, no máximo, 6 vezes, tá? Entenderam aqui o tratamento? Diogo, preciso saber o medicamento? Eu vou falar, tá, gente? Mas nunca vi ser cobrado na prova da ESA. Mas não custa nada, tá, a gente falar. Quais são os medicamentos envolvidos no tratamento? Rifampicina, dapsona e clorafenicol, tá? De tratamento para hanseníase, fechou. Não tem mais nada, porque hanseníase é uma doença de Deus. Não é igual tuberculose que tem que saber tudo. Mês, dose, não. Pronto. Tá? Tratamento, coisou. Profilaxia, tá? Alguém lembra o que é profilaxia, gente? A profilaxia. Deixa eu ver, Sérgio, Paloma, tem gente aí digitando. Perfeito. Prevenção não te pertence mais. Agora você já é chique, então nós vamos trabalhar, tá, com o termo profilaxia. Não existe uma profilaxia para hanseníase. Ué, Diogo? Só existe profilaxia para o comunicante intradomiciliar. O que é isso? Você só vai iniciar uma prevenção para a pessoa que morar na casa de alguém com hanseníase, tá? Então, ó, só a profilaxia só vai ser indicada para o comunicante intradomiciliar, ou seja, só quem mora na casa de alguém com hanseníase, tá? A profilaxia para hanseníase, ela consiste em vacinação da BCG. Ou seja, se você morar na casa com alguém com hanseníase, eu vou iniciar em você a medida profilática. Qual é a medida, então, profilática para hanseníase? Vacinação para BCG. Gente, a medida de profilaxia da hanseníase é para todo mundo? Não. Somente para comunicante intradomiciliar. Ou seja, quem mora na casa de alguém com hanseníase. Só nesse ponto, tá, que é indicado essa profilaxia. Então, não é indicado para todo mundo, tá? Vai ser como, Diogo? Se a pessoa tiver apenas uma cicatriz, você vai dar uma dose de reforço. Uma cicatriz de quê, Diogo? Uma cicatriz da BCG. Então, você vai olhar para o braço da pessoa, né? Tem uma cicatriz só, você vai dar o quê? Uma dose. Exemplo, eu tenho 2 cicatrizes, ó, uma aqui e uma aqui. Porque eu sou velho e antigamente a BCG é 2 doses. Então, se a pessoa tiver uma cicatriz, você vai administrar uma dose de reforço. Se a pessoa não tem cicatriz, uma dose também. Se a pessoa tem 2 cicatrizes, 0 doses. Então, ó, moro na casa com alguém com hanseníase. Então, eu tenho uma profilaxia. Como que eu vou ver essa profilaxia? Como que eu vou administrar? Vou olhar para o braço do cara. Se no braço dele tiver 2 cicatrizes da BCG, lembrando que a cicatriz da BCG sempre está no braço direito, tá? Então, se no braço direito do cara tiver 2 cicatrizes da BCG, eu não vou dar nenhuma dose de reforço, ou seja, esse cara não precisa de profilaxia. Se tiver uma dose só, vou dar o quê? Uma dose de reforço. Se tiver 2 doses, você vai dar o quê? Uma dose de reforço. Isso ficou claro aqui, gente?
Diogo, então quem tem 2 doses não tem risco de pegar? O risco ele é quase zero. O risco sempre existe, tá, Aline? Sempre tem o risco de pegar. Por quê? Porque você pode estar em um dia mal e a sua imunidade está baixa. Aí você pode pegar. Mas o risco é quase nulo, tá, gente? É quase zero. Porém, atualmente, tá, gente? Se eu não me engano, desde 2001, né? Isso mesmo, desde 2001, a BCG é apenas uma dose. Então, todo mundo que nasceu de 2001 para cá, a maioria vai ter uma dose só da BCG, tá? Ou seja, vocês aí que estão todos na flor da idade, né? Eu sou velho, então todos vocês aí vão ter apenas uma dose. Por que eu falo a maioria, gente? Porque nem todo pai leva o filho ele levou o filho no posto para vacinar. Antigamente, não era o quê? Um calendário único. Hoje é um calendário nacional. Antigamente, cada município seguia o seu, cada estado seguia o seu. Então, pessoas que nasceram depois dessa lei, né? Como não era um único, pode ter duas, olha só. Então, todo mundo velho, tá, gente? Não é que seja todo mundo velho. Era porque antigamente era assim, ó. Cada município tinha o seu calendário, cada estado tinha o seu. Então, você podia tomar, podia não tomar. Hoje é um só para o estado inteiro. Por conta dessa variação aí, ó, que você tem pessoas com duas e pessoas com uma. Todo mundo que nasceu hoje, gente, né, tem uma só, porque hoje é nacional. Tecnicamente sim, tá, Paloma? Então, tecnicamente, você está mais protegido. Tá? Então, ó, a profilaxia não é para todo mundo. Mesmo quem mora na casa vai seguir, ó, esse esquema aqui, ó, bonitinho, que lindo. Precaução e isolamento, tá? Vamos lá. Estamos mais protegidos, tá? Mais ou menos, quando chegar lá na aula de Programa Nacional de Imunização, você vai ver, né, que quem nasceu em 2018, 19 e 20 está super protegido, tá? Nós que somos de alguns anos atrás, né, estamos um pouquinho, né, ainda exposto, tá bom? É verdade, Paloma, porque agora as vacinas são sinistras, tá? Que aí lá na aula de imunização eu vou explicar essa diferença das vacinas de antigamente para as vacinas de hoje, tá bom? Precaução e isolamento, né? Vou ver se vocês estão fera. Qual é a forma de transmissão da hanseníase? Coloca aí para mim, por favor. Ou coloca ou fala, tá? N já está digitando aí. Forma de transmissão da hanseníase, por favor. Gotícula, ótimo. Então, se a forma de transmissão é por gotícula, eu vou colocar uma precaução por gotícula, tá? A precaução por gotícula, ela consiste no uso de máscara cirúrgica, tá? Que é essa máscara branca aí que tá todo mundo utilizando para o coronavírus, tá, gente? Então, é uma precaução por gotícula. Inclui o uso de máscara cirúrgica no profissional da saúde. Se eu for transportar o paciente, máscara cirúrgica nele também, tá? Então, o paciente só vai utilizar a máscara cirúrgica na ocasião do transporte, tá? Avançando. Avança, Diogo. Tá? O isolamento. Esse paciente, tá? Ele pode ficar no isolamento por coorte. O que é isso? Com várias pessoas, tá? Com a mesma doença, ou seja, com hanseníase. Ou no isolamento individual, tá? Que é um quarto só para ele, tá bom? Então, ó, você vai falar que ele pode ficar no isolamento por coorte, que é internado com todo mundo com hanseníase, ou no isolamento individual, que é o que? Internado sozinho. Antes da gente finalizar, tem uma observação, tá? A hanseníase
multibacilar também pode ser transmitida por contato. Então, olha só, gente. Atenção para a pergunta que a prova te fizer. Só a hanseníase multibacilar, só ela, eu vou colocar aqui de vermelho, tá? E bem forte. Só ela pode ter duas formas de transmissão. Então, a hanseníase multibacilar, ela pode passar por gotícula e contato. Só ela, Diogo. Só ela, tá? Deixa eu salvar aqui a aula para depois mandar para vocês hanseníase. E aí, gente, nós concluímos essa doença. Vamos fazer aqui, tipo, vale a pena ver de novo. Então, ó, história natural. Só que foi muito boa. Eu vou colocar uma página em branco para fazer isso. Vamos lá. História natural. Pode ser aplicada para todas as doenças? Responde aí, gente. Sim ou não? História natural. Se não, para qual tipo de doença que ela pode ser aplicada? Somente para as doenças transmissíveis. Perfeito. É composta por duas fases. Isso daí. Quais são as fases? Coloca para mim, por favor. É bom que eu tirei aqui que ninguém pode colar. Quais são as fases? Vamos ver. Vamos deixar aí o pessoal digitar as fases para eu ver se vocês estavam prestando atenção ou se estava aí só ligado, se estavam vendo sessão da tarde. Né? Eu acho que nem existe mais sessão da tarde. Sei lá. Tá? Vamos lá. Quais são as fases da história natural da doença? Pré-patológico ou patogênico. Perfeito. E patológico. Então, vou escrever pré-patológico e patológico. Ótimo. Perfeito. Vou perguntar mais, gente. Já que vocês estão respondendo, eu vou usar, né, e vou perguntar mais. O que está acontecendo com o paciente no período pré-patológico? Aí, ó, já pode ir escrevendo o que está acontecendo com o paciente no período pré-patológico e também já escreve o que está acontecendo no período patológico. É perfeito, ó. O Soares, né, que eu não sei quem é Soares, né, ele colocou ali, ó, que no pré-patológico está em risco. A mesma coisa que a Letícia colocou, então o pessoal está sabendo. Ah, Alonso, por que não botou Alonso, senhor? Soares, como eu vou saber quem é Soares, senhor? Então, ó, o Alonso, ele colocou lá, perfeito, que no pré-patológico está em risco. E no patológico? Perfeito, ó. A doença já está instalada. Como que eu sei que a doença está instalada? Ótimo, já pegou a doença, porque aparecem os sinais e sintomas. Perfeito. Isso daí, ótimo. O pessoal tá afiado. Assim eu gosto. Avançando, então, nós vamos falar, tá, dos elementos básicos. Elementos básicos da cadeia de transmissão. São 3. Já podem colocar para mim aí os 3 elementos básicos da cadeia de transmissão. E se já quiserem usar, coloquem também o elemento facultativo para mim, tá? Vamos ver. Se já quiserem usar, já podem colocar. Perfeito. Então, ó, o Soares Alonso, né, ele colocou os elementos básicos, né, e a Paloma, ela já enumerou lá, ó, como quarto, como sendo elemento facultativo, que é o vetor. Aí entramos na hanseníase. Hanseníase é uma doença causada por vírus, bactéria, fungos, protozoários ou eumintos. Bactéria, ótimo. Qual o nome? Agora eu peguei pesado, né, gente? Se escrever errado não tem problema, tá? Bacilo de Hansen, perfeito. Mycobacterium leprae, ótimo, tá? Deixa eu só ver aqui, gente, se eu escrevi certo para vocês, que é leprae.
Ah, ótimo. Vamos lá, então, ó. Avançando. Sintoma principal da hanseníase. Que é importante. Sintoma principal, perda de sensibilidade. Quais são os tipos? Tipos de hanseníase. Paucibacilar e multibacilar. Ótimo, tá? Paucibacilar até 5 lesões. Multibacilar, mais do que 5 lesões na pele. Ótimo. Falem para mim 2 métodos diagnósticos da hanseníase. Dois métodos diagnósticos da hanseníase. Perfeito. Baciloscopia, clínico e a sorologia, ótimo. Gente, observa que, tá? Vocês me falaram, né? Aí quase tudo que eu levei 1 hora para falar para vocês, vocês me falaram aí em 10 minutinhos. Olha, a Paloma, como falou, sorologia e exame de certeza, esnobando o conhecimento, né? Sambando na nossa cara, né? Ela ainda, ó, classificou exame sugestivo e exame de certeza, tá bom? Então, olha só, gente. Esse material aqui eu vou postar aí para vocês, tá? Para que vocês possam baixar esse resumo. Nossa próxima aula é, acho que no domingo, né, gente? Acho que é no domingo, se eu não me engano, né? Olhem lá no calendário direitinho. Nossa próxima aula nós já vamos iniciar materno, tá? Vamos então falar sobre materno. Então eu vou trabalhar com vocês, se eu não me engano, 2 aulas sobre materno. Vamos tentar falar os assuntos aí que caem principalmente, tá? Vou só aqui, ó, salvar para PDF, que fica mais fácil para vocês abrirem depois aí nos computadores, tá? Ou no celular. Vou mandar aqui, então, para vocês a aula de hoje, tá? Documentos. Já que não tem quadro, a gente tem que trabalhar assim, né? Gente, ficou alguma dúvida? Deu para aprender, tá? Se ficou dúvida, pode postar as dúvidas lá no Insta, tá? Ou então mandar pelo Zap, que a gente tira as dúvidas, tá? Eu vou tirando as dúvidas sem nenhum problema de vocês, tá? Se for, então, sem dúvidas, tá? Tchau, tchau. Feliz Natal. Até a próxima aula. Feliz Páscoa, tá? E nos encontraremos falando sobre materno, tá? Feliz Natal. Ó, alguém aí já gravou a aula. Hoje foi a Lari, tá? Então, peguem aí a aula. Próxima aula, materno, gente. Nós vamos falar sobre métodos contraceptivos, tá? E algumas doenças, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima. Deixa eu sair aqui agora, né? Oi. Deixa eu ver aqui o que é que o Sérgio está digitando.